Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, Paulinho Boa Pessoa, filho é um bicho danado, né? Depois que eles crescem, eles se tornam adultos, nossa, adoram dar um palpite na vida dos pais. Parece que o papel até se inverte. Eles se sentem os pais da gente, os adultos mais sábios, e nós, os pais, nos tornamos, parece que, crianças. Acho que com todo mundo é assim, pois era exatamente assim o meu relacionamento com o meu casal de filhos, o Davi e a Mariana. Eles não se conformavam com a minha personalidade de homem livre. E sempre que eles podiam, queriam que eu fizesse tudo conforme eles entendiam ser melhor para mim. Ô pai, já que o senhor quer continuar morando aqui sozinho nesse apartamento, põe rede nessas janelas, né, pai? Meu filho, mas eu não sou mais criança. Você acha que eu corro risco de cair daqui? Ah, pai, não é isso. Tudo pode acontecer. Uma hora o senhor pode ter uma tontura, sei lá, pai. Põe rede, fica mais seguro. Fica mais seguro, pai. Meu filho falava com uma sinceridade de uma preocupação dele. Mas, sinceramente, eu não vi a menor necessidade de redes. Pelo menos não para mim. E mesmo quando os meus netos iam com ele, ou com a minha filha lá em casa, era sempre de passagem. Normalmente eles iam buscar para eu ir para a casa deles, ou havia todo o aparato de segurança para as crianças, a gente estava ligado, atento. Em verdade, havia redes no meu apartamento e elas atrapalhavam a minha vista, que eu nunca gostei assim das redes, sabe? Mas enquanto Sinira, a minha mulher, era viva, sempre respeitei a vontade dela como avó. É que nós moramos no 15º andar e ela achava que as redes eram prudentes, até porque, quando a Sinira era viva, era comum os meus netos ficarem muito mais tempo em casa do que eles ficavam agora, até dormiam lá. E todos eram ainda pequenos, então concordo. As redes, de fato, elas eram necessárias. Mas depois que a Sinira, minha mulher, morreu, eu decidi continuar morando sozinho no apartamento. Meus netos nunca mais ficaram em casa comigo. Então, um belo dia, eu resolvi pintar as paredes lá em casa, aproveitei e pedi para os rapazes tirarem também as redes que atrapalhavam a minha visão, a minha vista. Nossa, ficou tão melhor. Parecia até que o ar agora entrava com mais volume e oxigênio no meu imóvel. Ficou muito melhor assim. Então, por que eu iria colocar as redes de novo? Não, deixa assim. A preocupação dos meus filhos, eu até acredito nelas, era uma preocupação sincera, mas não tinha razão, entendeu? Não. Elas eram honestas, mas sem motivo, sem razão. Mas não era só essa a preocupação deles, não. Existiam outras e principalmente aquela. Ô pai, eu passei pela sua garagem e vi aquela moto parada. Nossa, pai, aquela moto coberta por aquele encerado faz tanto tempo. Por que o senhor não vende? Vende a Harley Davidson. Eu vi que aquele modelo do senhor, o Dyna Super Glide Custom, apesar do ano, é 2011, né? Então, tá valendo mais de 40 mil agora. Vende a moto, pai. Pega o dinheiro, pega a grana e vai viajar, vai passear.
O bicho danado é filho, rapaz. Deixa a minha moto quieta, caramba. Ela é minha paixão. Eu não tenho direito a ter uma paixão na vida? A minha moto, a Harley Davidson? Não, eu não quero vendê-la. Aquela moto significa tanto para mim. E até porque havia uma coisa que meus filhos nem imaginavam. Eu ainda queria dar umas voltas nela. Eles nem sonhavam com isso, mas eu ainda planejava dar uns passeios na minha Harley Davidson. Ah, se eles sonhassem! Ah, se eles soubessem! Ficariam malucos, ficariam doidos. Mas eu já tinha voltado até a dar umas voltinhas com ela ali no bairro. Não apenas a ligava como antes, porque antes eu só ligava. Só colocava o motor para funcionar. Agora não. Eu já tinha até me aventurado a dar umas bandas. Ó! Tô moderno, né? Eu já tinha até me aventurado a dar umas voltas, umas bandas, como dizem com ela. Afinal, eu me transformava. Quando eu vestia... Paulinho Boa Pessoa, aqui uma particularidade. Você que está acompanhando a minha história, aqui uma particularidade. Quando eu vestia a minha antiga roupa de couro, a roupa escondia a pele envelhecida dos meus 77 anos. 77 anos. E o capacete fazia o resto. Escondia meus cabelos brancos, aliás, poucos, e as rugas do meu rosto. O ronco do motor da Harley Davidson. Põe aí, Jesus. Aí, acelera. Eita, ronco. Esse é o motor da Harley Davidson. Isso era música para os meus ouvidos. E quando eu saía com ela, uma mágica acontecia. Eu esquecia da idade que eu tinha e eu me sentia jovem de novo. Eu sempre fui um amante da liberdade. Eu amava as motos, detestava redes em apartamentos. E foi o meu amor por motos que quase me fez perder a Sinira, a minha mulher. Quase. Eu vou explicar. A Sinira, ela era muito ligada a seu Leopoldo, o pai dela. E o pai da Sinira, meu sogro, ele detestava motos. Quando ele me viu chegar pela primeira vez em sua casa com a moto, ele não queria provar meu namoro com a filha, mas de jeito nenhum. Ele não queria que a filha dele andasse de moto. Sinira, como gostava muito de mim, e eu, obviamente, dela, ela fez um juramento ao pai, que nunca na vida dela ela andaria na garupa da minha moto. Ela fez esse juramento para o senhor Leopoldo, meu sogro. Ela tinha grande amor e respeito também pelo pai. E olha, ela cumpriu à risca todo o juramento dela. Vocês acreditam? Pois foi assim. Namoramos, nos casamos, tivemos nossos filhos e durante todo esse tempo sempre tive uma moto ou outra, mas ela nunca quebrava o juramento feito ao pai. Até que eu, um dia desgostoso em andar sempre sozinho nas minhas motos, eu acabei vendendo. Eu acabei negociando as motos e comprei um carro. Foi uma forma que eu também encontrei de agradar o meu sogro. Você sabe como é que é? A gente quando casa, não casa só com a mulher, a gente casa com a família inteira. Foi uma maneira que eu encontrei de agradar o meu sogro, que sempre foi um homem muito bom comigo. E assim, o tempo passou. Quando eu e Sinira completamos 22 anos de casamento, o seu Leopoldo, lamentavelmente, ele veio a falecer. Sinira sofreu demais com a perda do pai, mesmo o pai tendo 75 anos. Mesmo com 75 anos, ela sofreu demais. E eu, para provocar nela um sorriso em meio a tanta choradeira, eu brinquei com ela. Sinira, pelo menos agora, você vai poder realizar o meu sonho. Que sonho, Túlio? Qual sonho? Eu vou comprar uma moto e você vai dar uma volta comigo.
Pronto. Consegui o que eu queria. Ela riu bastante e comentou no fim: agora? Você tá louco, Túlio? Agora a gente já tá muito velho pra isso. Não repita isso, Sinira. Você só tem 47 anos. Era a idade que ela tinha na época. Você só tem 47 anos. E eu sou um garotão de 55. Nossa, já faz tempo. Temos muito chão pela frente, Sinira. A conversa terminou assim. Mas alguma coisa me disse que eu ainda teria uma moto para dar uma volta com a Sinira. Ainda não sabia quando, mas que eu teria, isso lá eu teria. E assim o tempo correu. Assistimos ao casamento de nossos filhos. Na verdade, aos casamentos dos nossos filhos. O nascimento dos nossos 4 netos. Mas, aos 59 anos de idade, quando Sinira curtia sua vida de avó, aquela bomba explodiu em nossas vidas. Um tumor no mediastino. Um tumor já muito avançado, muito agressivo, não havia o que fazer. 4 meses após o diagnóstico, Sinira era pele e osso. Já quase não aguentava ficar de pé. Era o fim da mulher que eu tanto amei na minha vida. O fim da Sinira se aproximava. Foi quando ela teve aquela conversa comigo. Túlio, eu sinto que o meu fim se aproxima. Para, Sinira. Que é isso? Não, Túlio. Nós nunca mentimos um para o outro. E não seria agora, meu amor, que eu iria mentir para você. Segurei a mão dela mais firme. Sabe, Túlio, eu vou te confessar uma coisa. O que, Sinira? Eu sempre fui maluca para andar na garupa da sua moto. E se nunca o fiz, foi por causa do juramento feito a meu pai. Mas essa noite... O que tem essa noite, Sinira? Essa noite eu sonhei andando de moto com você na rodovia. Tava tudo tão gostoso. A gente ria tanto, Túlio. Você corria comigo e eu pedia para você correr mais. Nós sentíamos o ar gostoso, aquele vento gostoso. E no final, quando voltamos, eu vi o meu pai. Nossa, ele ficou bravo, Sinira, no sonho? Não! Ao contrário, meu pai ria e aplaudia a nossa chegada. Nossa, que sonho bonito, Sinira. Túlio, pois eu tive esse sonho. E eu não quero ir embora dessa vida, Túlio. Eu não quero ir embora dessa vida sem andar com você na sua moto. Você, Nina. Pois, minha amada, vamos realizar esse sonho. Vamos tornar esse sonho realidade, sim. E vai ser pra já, Sinira. Vai ser pra já. Ela ficou rindo quando eu saí correndo do quarto. Já podia ter feito aquilo há muito tempo, mas nunca é tarde. Eu tinha um bom carro e eu entreguei como base de troca naquela Harley Davidson Dyna Super Glide Custom. Depois, eu fui numa loja especializada na venda de cintos que prendem o garupa ao piloto. Normalmente, se usa isso com criança. Sinira, a minha mulher, estava muito fraquinha e ela iria precisar disso. Foi tão rápido que nossa conversa foi numa quarta-feira e no sábado seguinte estava tudo pronto. Tudo pronto. Peguei a minha amada Sinira, ajudei a vestir a roupa de couro que eu também tinha comprado para ela e a levei até a moto. Ela ficou
encantada. Contei com a ajuda do zelador do prédio, que era meu amigo. Sentei eu no piloto da moto e ele me ajudou a passar os cintos de segurança em Sinira e os afivelou em mim. Colocamos os capacetes. Liguei a Harley Davidson. Acelerei a moto ali, parada. E vi pelo retrovisor o brilho nos olhos de Sinira. Aliás, voltei o retrovisor para ficar no rosto dela o tempo todo, para observar como ela ia reagir. E ela estava tão feliz. Foi nessa hora que eu arranquei com a moto. Poucos quilômetros depois, cheguei naquela rodovia que eu queria chegar, a que liga São Leopoldo a São Francisco de Paula. É a rodovia mais linda e mais romântica que existe para uma viagem de moto. A minha amada Sinira não merecia menos do que isso. Fomos em boa velocidade. De vez em quando parávamos para admirar as árvores de plátanos que dão um clima europeu a essa estrada que é gaúcha. Tem 185 quilômetros de extensão e passa por 14 cidades. No trajeto estão diversas estradas, como a BR-116 e a RS-235. Em toda a sua extensão, o viajante tem uma série de atrações que mesclam desde gastronomia às paisagens mais incríveis. A estrada serpenteia as serras gaúchas e o visual lembra as paisagens europeias. Daí, seu nome inspirado em a Rota Romântica da Alemanha. E tem esse nome, Rota Romântica da Alemanha. Os vastos vinhedos estão presentes no horizonte por conta das vinícolas, herança da colonização presente na região. Depois, optei por aquela estrada de 6 quilômetros depois que chegamos a Gramado. Repleta de curvas, o caminho é um convite para quem gosta de contornar curvas, parar nos mirantes e apreciar cachoeiras e muitas outras atrações do Rio Grande do Sul. Naquele dia, dormimos num hotel em Gramado. E no domingo cedo, voltamos para casa. Sinira ficou maravilhada com o passeio. Mas ficou inebriada com o passeio, apesar da doença que a consumia. Sinira, quando chegou em casa, maravilhada ainda, disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer em toda a minha vida. Túlio, agora eu posso morrer em paz, meu amor. Agora eu posso morrer em paz, meu amor. Vocês acreditam que na quarta-feira posterior ela partiu? Meus filhos só souberam da viagem depois que nós voltamos. Senão, jamais teriam concordado que a viagem acontecesse. Jamais. Eu sabedor disso e ela também. Só contei depois. Mas olha, foi o melhor passeio nos nossos 34 anos de casamento. Foi o último. Que pena. Foi o último. Mas foi o melhor passeio em 34 anos de casamento. Em função de tudo, eu não quis mais me desfazer da moto. E agora, tantos anos depois, caramba, verdade. Agora, tantos anos depois, meus filhos queriam que eu vendesse a moto. E falando ainda do valor, pai, vale ainda 40 mil, pega o dinheiro, vai viajar, vai passear. Não, eu não queria dinheiro para viagem. Aos 77 anos, eu tinha voltado a dar umas voltas na minha moto. Eles nem sonhavam
mas eu tinha recomeçado a andar com ela. Mas como eu já disse, depois da roupa de couro, luvas, capacete, ninguém sabia que por baixo daquilo tinha um velho. Ninguém sabia. Ninguém sabia que por baixo daquela roupa toda de couro tinha um senhor de 77 anos. Ninguém sabia, ninguém sonhava. Aquele sábado, meu Deus, aquele sábado amanheceu lindo. Tomei o meu café, espiei da janela e vi um dia tão lindo, mas tão lindo. Olhei uma foto da Sinira, a minha falecida mulher, ficava num quadro na sala. Foi como se ela dissesse a mim: Túlio, vai lá, pega sua moto, vai se divertir. Você ainda tem boa saúde. Aproveita, Túlio. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Vai, Túlio. Aproveita. Então eu interfonei para o Teixeira, o zelador, aquele mesmo, o Teixeira, o zelador, meu amigo, e pedi que, por favor, ele me ajudasse tirando o encerado de cima da Harley Davidson. Eu gostava dele, porque o Teixeira tinha uma coisa a favor dele. Ele nunca me questionou. Ele nunca falou assim: mas é isso mesmo, seu Túlio, que eu devo fazer? Ô, seu Túlio, o senhor já pensou? Não. Eu falava e o Teixeira: sim, senhor, seu Túlio, vou fazer agora. Sim, senhor, seu Túlio, vou fazer agora. Eu vesti a minha roupa, peguei o meu capacete e desci na garagem. Lá estava o Teixeira me esperando. Seu Túlio, a bichona tá bonita, hein? Tá, né, Teixeira? O senhor vai dar uma volta? Vou. Ó. Zíper, Teixeira. Ó, sabe o que é isso aqui? Zíper, Teixeira. Ah, seu Túlio, já entendi. Zíper. Tá bom, seu Túlio, mas cuidado. Cuidado, seu Túlio. Liguei o motor da Harley Davidson. Acelerei e, com aceno do Teixeira, ainda gritou: Deus proteja! Deus proteja, seu Túlio. Amém. Amém, Teixeira. Saí. Como a Sinira me havia inspirado a fazer aquela arte, então me escolhi o mesmo roteiro que eu havia feito com ela. Peguei a rodovia romântica, destino a Gramado. O mesmo roteiro que eu havia feito com ela foi o que eu escolhi. Optei depois pela saída de São Leopoldo, a rodovia do Parque, a BR-448, que vai por fora do perímetro urbano, numa extensão de pouco movimento de veículos, até chegar na ponte estaiada Lupicínio Rodrigues. E logo após, passar por baixo da nova ponte do Rio Guaíba, que é um grande espetáculo visual pela sua grandeza. Depois disso eu voltei ao caminho. E quando eu estava novamente curtindo a rodovia do Parque, desfrutando o panorama das belezas que a circundam numa velocidade de 85, 83, 87, 90 quilômetros por hora. Porque a estrada é o principal motivo do andar de moto. A pessoa que curte moto, uma Harley Davidson, ele tem que pegar a estrada. Eu estava com a minha moto, mas eis que de repente, a 90 por hora, eu ouvi o ronco de uma moto que estava passando por mim. E como eu sou motorista há 60 anos, eu senti que aquela moto que passou por mim eu conheci pelo ronco, pelo motor, que era uma Shadow 750 cilindradas. Eu já tinha pilotado uma moto daquela, por isso que eu reconheci. Passou por mim, Shadow 750 cilindradas, passou por mim. Uau! Claro que eu olhei para ver aquele espetáculo passando. E para minha surpresa, era uma garota. E mesmo de capacete, ficou na minha imaginação que ela fosse uma linda garota montada numa moto, formando um show na estrada. Foi aquilo que veio à minha mente. E a surpresa ficou melhor depois que ela levantou o braço
e me abanou na sua elegante passagem por mim. Falei, caramba, tá me cumprimentando. Na medida do possível também, tirei assim um pouquinho do braço para retribuir o cumprimento. Aumentei a minha velocidade. 90, 100, 105. Calma, Túlio. 110. Túlio, você tem 77 anos, Túlio. 115. Meu Deus, Túlio. Devagar, Túlio. A moto é potente. Ela dá muito mais do que isso. 120. Chega, Túlio. Chega. Você já tá no teu limite. Cheguei a 120 para tentar alcançá-la, a fim de dividirmos a faixa com as nossas motos. E quando eu estava me aproximando, danada, ela pareceu ter aumentado a velocidade dela. Talvez tenha ficado com medo de mim, sei lá, ficou com medo, eu acho. Eu tinha que voltar para minha velocidade costumeira. De 120, 110, 105, 105, 100, 95, 90. De vez em quando 85, 87, 88, 90. É ali. A minha toada era ali. Mais na frente, fiquei imaginando, né? Nossa, quem será a moça da moto? A gente fica, né? A gente fica, a mente humana é uma coisa fantástica. A gente fica pensando, quem será que passou por mim? Mais na frente, eu peguei a saída da BR para Gramado. E 6 quilômetros depois, dava certinho, 6 quilômetros batidinho, eu cheguei na bela cidade do chocolate. Quem ama chocolate vai amar Gramado. Aí vinho, nossa, cada vinho que é uma delícia. Fui direto pro Hotel Serra Azul. Hotel Serra Azul, onde há anos eu havia. Foi lá que eu me hospedei com a Sinira. Nossa, um pouquinho mais de 20 anos. Hotel Serra Azul, foi lá que eu me hospedei com a Sinira. Quando eu cheguei no Hotel Serra Azul, caramba, não tinha vaga. Depois a turma fala que tá difícil, né? Tá tudo lotado. Tudo lotado. Ah, tinha um hotel mais caro. Chama-se Varanda das Bromélias. É um pouquinho mais caro do que o que eu tentei ficar. Varanda das Bromélias. Tudo bem. Uma noite só vou ficar aqui, só vou dormir, uma pernoite. Vou ficar. É um pouquinho mais caro, mas e daí? Quando fui guardar a minha moto, eu vejo lá nesse hotel a moto, a Shadow 750, aquela que havia passado por mim. Não acredito. É a moto? É a Shadow que eu vi, aquela mesma que havia passado por mim na estrada, que era pilotada por uma garota. Que coincidência! Ela tinha ido para a mesma cidade e agora estava no mesmo hotel. Eu pensei, eu vou ter a chance de saber ao menos quem é, né? A garota motociclista. Entrei no quarto, tomei um banho. Nosso hotel, olha, estava justificado porque ele era um pouquinho mais caro. Era chique mesmo. Com roupa que velho tem mania de chamar de passeio, eu saí por uma caminhada gostosa. E depois de um delicioso almoço no restaurante do hotel, em cada hóspede feminina que eu olhava, eu imaginava, será que é ela? A da moto Shadow? Né? A gente tem essas coisas, né? E cada mulher que eu olhava, eu ficava espiando, será que é a da moto Shadow? Mas incrível, eu não achava ninguém com perfil da motoqueira. Eu tô falando motoqueira, mas se ela souber, ela me mata.
Depois do almoço, tirei uma soneca, me levantei depois da soneca e fui dar uma volta na cidade com a minha Harley Davidson. Quando fui no estacionamento, eu vi que a Shadow não estava mais. Meu Deus, será que ela foi embora já? Fiquei triste. Eu queria tanto conhecer sua piloto. Saí curtindo a minha moto pela cidade. Do jeito que eu gosto, sabe? Devagar, curtindo a minha moto. Quando eu estava naquela avenida lá em Gramado, eu de repente escutei o ronco da Shadow. Eu tenho um ouvido para motor de moto, eu reconheço na hora. Olha o ronco, escuta, é o da Shadow. Meu coração disparou. Era ela. A garota passou por mim de novo e que coisa, pareceu me reconhecer do jeito que ela fez na pista. Levantou o braço me saudando. Eu vi, ela levantou o braço me saudando e ela tomou o rumo do hotel. Eu fui atrás, queria saber quem era, mas ela chegou na minha frente ao hotel, deixou a moto no mesmo lugar. E quando eu entrei na recepção, pronto, era tarde. Só os outros hóspedes normais, ninguém com a fantasia de motociclista. Eu não aguentei. Perguntei para o moço da recepção: rapaz, perdoa a minha curiosidade, é que eu tô com uma Harley Davidson hospedado aqui. E tem uma garota aqui no hotel que tá com uma Shadow. Senhor, perdão, mas não tô entendendo nada que o senhor tá falando. Shadow? A Harley Davidson? Eu não sei o que é isso. Desculpa, eu que peço perdão. Deixa eu explicar. Eu tô com uma moto. A minha moto é Harley Davidson. E tem uma moça aqui no hotel também com a moto. Essa moto dela é que chama Shadow, entendeu? Desculpa. Tá aqui no hotel também. Ok. Tudo bem, agora eu entendi. O senhor tá falando da dona Ercília? A dona Ercília acabou de entrar. Tudo bem, se não for incômodo, eu vou ficar aqui na recepção e, por favor, me apresenta para ela. Eu queria conhecer. Sim, senhor, pode deixar. Quando ela descer, eu o aviso. Fiquei folheando umas revistas quando o rapaz da recepção me chamou e falou assim baixinho: meu senhor, é aquela ali, ó. É aquela ali. Mas quando eu olhei, eu não vi uma garota. Eu vi uma senhora que devia ter mais ou menos uns 50 anos. Falei pro rapaz: mas não é a garota da moto, a piloto? Sim, senhor. É ela sim, é dona Ercília. É ela que tem a moto. Caramba, mas afinal, o que eu tava tão admirado assim? Eu tava com a minha moto, eu tinha 77. Eu tava com a minha moto, eu tinha 77 anos. Por que ela não podia estar? Afinal, a roupa de couro, luvas e capacete escondem a idade de quem pilota. Não foi o que eu disse? Se funciona para mim, funciona para qualquer pessoa. Mas a verdade foi que isso me aguçou ainda mais a curiosidade. Eu esperei uns minutos e a abordei. Oi, desculpa, por favor, dá licença. À vontade. Você acredita que nós já nos conhecemos? Não. Não diga de onde. Bem, primeiro da estrada e depois aqui mesmo da cidade. Não, você não vai me falar que você é o da Harley Davidson? Também não acreditei que você fosse da Shadow. Ríamos um de cada lado. Depois dos cumprimentos e controlarmos o riso, sentamos lado a lado no sofá na recepção do hotel e começamos a conversar. Uma conversa
que mudaria por completo as nossas vidas. Você está exagerando. Sim, eu não estou exagerando. Mudaria por completo a minha vida de homem de 77 anos. E ela, a Ercília, uma mulher de 58. Os dois que se encontram naquele hotel, cada um com a sua moto. Que coisa! Sentados lado a lado no sofá, a prosa continuou. Mas o que faz uma nobre senhora pilotar uma Shadow? E olha que você passou a uns 120, 125 por hora. Ô Túlio, a história é longa, mas se você tiver paciência e tempo, eu vou lhe contar. Mas eu também estou admirado em ver um nobre senhor que poderia estar brincando agora com os netos na estrada com uma Harley Davidson. Ercília, faz assim. Conta primeiro você a tua história e depois eu quero um tempo igual para contar a minha. E rimos. Combinado. Ercília começou a primeiro contar a história dela. Túlio, eu me casei muito cedo, tanto que com 19 anos eu já era mãe da Eduarda. Ganhei cedo a responsabilidade de mãe, dona de casa. Enquanto eu me dedicava ao lar, meu marido se entregava aos negócios no ramo de exportar e importar produtos. O trabalho dele dava até um certo dinheiro, mas o roubava do lar. Eu praticamente criei a Eduarda sozinha. O pai, para compensar sua ausência, comprava presentes para a filha, e para isso ele não queria saber quanto ia custar. Como tinha acesso a produtos lá de fora, ele teve a capacidade de importar uma mini moto para Eduarda. Era uma motocicleta outra vez, sabe? Repetida motocicleta. Só que na versão Kid, na versão para criança. Qual é a criança, né? Que não iria se apaixonar por um brinquedo daqueles. Eduarda, minha filha, amou o presente. A minha vida agora era cuidar da casa e levar a Eduarda para a escola e buscá-la. E depois tirar um tempo livre para levar a Eduarda numa pista, a pista de uma fazenda de amigos do meu marido. E nessa pista, a Eduarda se vestia como piloto fosse de moto e se esbaldava na sua pequena moto. Vamos chamar de moto portátil, na sua pequena moto. E eu ficava com o cronômetro na mão, marcando o tempo que ela fazia, o percurso que, aliás, ela começou a fazer cada vez mais rápido. Foi assim, sabe, que nasceu a paixão da Eduarda, minha filha, por motos. Ela se apaixonou por essa ideia. Quando a minha filha Eduarda completou 19 anos, aliás, a mesma idade com a qual eu a tive, fui surpreendida pelo meu marido. Ele pediu o divórcio. Nossa, Túlio, foi um baque. Eu levei um grande susto. É que nas andanças dele, meu marido, pelo mundo, ele tinha conhecido uma espanhola da Catalunha. E ele já estava, inclusive, morando com essa espanhola. Quando a bomba explodiu, até grávida a espanhola estava. Foi aí que eu fui acordar. Enquanto eu me dedicava ao lar e à família, ele me traía por esse mundo afora com as outras. Vi a grande besteira que eu havia feito. Parei a minha vida por causa de um homem. Fiquei muito mal. Aí, Túlio, entrei em parafuso, acabei tendo depressão e até grandes besteiras andaram passando pela minha cabeça. Besteiras das quais eu tenho até medo de falar delas hoje. Enquanto isso, a minha filha, ela precisava de mim. A sua paixão pelas motos lhe havia levado a fazer um teste como piloto para uma grande marca. E ela tinha sido aprovada no teste. Devo a Eduarda a minha saída da depressão, porque ela, com a sua garra, veio falar comigo. Ô mãe, eu passei no teste e eu estou precisando da senhora agora. Eu não quero confiar em advogados. Eu apenas preciso da senhora para me ajudar, para ler meus contratos, me orientar, mãe.
levanta dessa cama, vai. Sai desse quarto escuro. O dia tá tão bonito. Vem comigo. Me ajuda, mãe. A senhora precisa sair dessa letargia toda. Parece pouco, Túlio, mas não foi. Eduarda, minha filha, tinha essa capacidade de mexer comigo. Nesse dia, ela entrou no meu íntimo. Sei lá, ela virou a chave na minha alma e quando vi, eu estava no escritório da marca de motos lendo o seu contrato e a partir daí me tornei uma espécie de empresária da minha própria filha. Você não pode imaginar o quanto isso me fez bem. Eduarda era uma das pilotos de teste da marca e ganhava até um bom salário para isso. Só havia uma coisa que eu não queria que ela fizesse: entrar para o circuito de moto velocidade, participar de corridas. Isso eu considerava extremamente perigoso. Mas ela era uma filha espetacular e sempre me ouvia. Passados 4 anos, ela tinha 23. Eduarda se apaixonou por um rapaz de nome Gael. Esse Gael, ele tinha uma loja de motos. De início, tudo bem. Namoro feliz, Gael parecia amar a função da namorada. Ficaram 2 anos namorando. Depois, se casaram. 1 ano depois, Eduarda engravidou e teve que abandonar a profissão. Depois do nascimento do Bento, meu neto, ela quis voltar, mas aí o marido não permitiu mais que ela voltasse para o mundo das motos. Eu tentei alertá-la. Eu sabia o que tinha acontecido comigo, mas por amor ao marido, com medo de perder o casamento, ela resolveu se dedicar ao lar e à família. Isso, no papel, na teoria, é lindo, Túlio, mas não garante casamento feliz e eterno para ninguém. Aliás, o que é que garante, né? E o que aconteceu comigo, aconteceu com ela. Só que no caso dela, muito mais cedo. O Bento, meu neto, tinha apenas 5 anos quando ela descobriu que meu genro tinha amantes. Não era apenas uma, amantes. Ainda assim, ela tentou consertar, com a promessa dele acabar com todos os casos e não repeti-los mais. Lê do engano. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, mesmo depois de queimado. Aliás, até as cinzas ficam tortas no chão, assim dizia minha avó. Mas isso causou profundas feridas no coração e na alma da Eduarda. E ela acabou desenvolvendo um câncer. Um câncer no mediastino, o espaço entre pulmões e coração. Nossa, aqui um parêntese. Ela estava contando a história dela e o câncer era o mesmo que teve a minha esposa, a minha mulher. O mesmo também no mediastino. Seguindo com a história dela. Túlio, eu só não morri porque eu tinha meu neto para olhar e cuidar. Coitadinha da minha filha, lutou. Quando ela sentiu que morreria, ela me fez aquele pedido, Túlio. Mãe, me leva na pista de testes. Eu quero dar nem que seja a minha última volta de moto. Lógico, minha filha. Vou te ajudar a se vestir e vamos agora. Liguei para o pessoal da indústria de moto e eles estavam testando a Shadow. Se mostraram receptivos com a presença dela, mesmo depois de tanto tempo. Chegando lá, ela buscou suas últimas forças e ainda conseguiu dar algumas voltas com a moto. Ela sorria com os olhos, parecia ter renascido naquele momento. Fez questão que eu também desse uma volta. Eu já tinha uma pequena noção sobre motos devido aos anos de dedicação com ela. Mas ela me passou as lições de como eu deveria fazer para pilotar aquela moto, a Shadow. E ficou vibrando quando ela me viu arrancar com a moto e completar a minha volta. Aquela foi, Túlio, uma tarde muito feliz. E depois a surpresa. A moto dos testes, a Shadow, a indústria deu de presente para minha filha, em reconhecimento
aos trabalhos dela prestados durante tanto tempo. Foi mesmo uma tarde aquela memorável. Na volta para casa, dentro do carro, ela me fez mais um pedido, que eu não vendesse a moto de imediato. Mãe, fica um tempo com ela, mas não fica com a moto parada não, mãe. Eu quero que a senhora fique com a moto, mas que de vez em quando a senhora dê umas voltas com ela. E só depois de um tempo a senhora venda. Vai ser uma maneira da senhora continuar me homenageando e ter a minha presença, mãe. Olhando para minha filha, eu respondi: Eduarda, filha, eu vou ficar com essa moto para sempre. Enquanto Deus me der saúde, eu quero ter essa moto para dar umas voltas com ela. Eu prometo para você, filha. Prometo. Tá vendo, Túlio? Por isso que uma senhora, na minha idade, caminhando para os 60 anos, ainda pilota uma Shadow nas estradas. No final de tudo, eu estava chorando. Lógico, por toda a história contada pela Ercília, mas também por tudo o que havia de comum nas nossas histórias envolvendo as motos. Porque ela, na idade dela, e eu, na minha, estávamos ainda na estrada com as nossas motos. Depois, foi a minha vez de contar a minha história. E tal qual aconteceu comigo, Ercília também chorou. Naquela noite, no hotel, jantamos juntos. E o que parecia impossível começou a acontecer. Na nossa despedida, quando cada um ia para o seu quarto, ficamos no corredor do hotel, um segurando a mão do outro. E de repente, começamos a rir. O vinho que tínhamos tomado ajudava no riso solto. Ficamos uns 5 minutos assim, rindo um para o outro, um da cara do outro, mas não soltamos nossas mãos. E eu puxei Ercília para o meu quarto. Nem ela e nem eu acreditavam no que estava acontecendo. Mas aconteceu. Dormimos juntos. Isso mesmo, um do lado do outro. Eu acho que por vergonha não tiramos a roupa, mas dormimos juntos. No dia seguinte, quando me preparei para pedir desculpas para ela, Ercília se antecipou e me disse: Túlio, muito obrigada. Eu já me esqueci de um dia ter passado uma noite tão feliz assim ao lado de alguém. Tudo que eu passei com você foi espetacular, memorável, inesquecível. Obrigada por tudo. Houve um tempo de silêncio, ficamos nos olhando, e aí sim, numa manhã de domingo, aconteceu o nosso primeiro beijo. E depois, respeitando as nossas idades, caímos na cama novamente. Na nossa despedida, pós-almoço, trocamos endereços, telefones, e quando peguei a minha moto e ela a dela, e demos as primeiras aceleradas, nos sentíamos 2 meninos. E não era só por causa da roupa de couro que escondia a pele envelhecida, não era só por causa da luva que numa mágica fazia nossas mãos adolescentes, não era só por causa do capacete que escondia a neve dos cabelos e as rugas do rosto. Nos sentíamos meninos, especialmente por causa do amor, que de maneira inesperada nascia novamente no coração dela, uma senhora, e no coração meu, um senhor. O amor faz milagres. Fomos ainda 6 quilômetros. Era exatamente 6 quilômetros que tinha aquela estrada. Fomos ainda 6 quilômetros, um do lado do outro. Depois, cada um seguiu seu rumo. Mas, como diz aquela antiga música do Roberto Carlos,
todos os meus rumos atravessam seu caminho. Estando em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. E passamos mais de 4 horas ao telefone. Parecia amor de adolescentes. Mas entre os mais velhos, o amor não muda nada. É exatamente o mesmo amor de sempre. É exatamente igual. Agora eu volto ao começo da minha carta. Filho é um bicho danado. Adora dar um palpite na vida dos pais. Meus filhos, quando souberam que eu estava namorando, caíram em cima de mim. Pai, onde já se viu, pai? O senhor namorando com 77 anos, pai. Não está vendo que isso é errado, pai? É uma ilusão da sua parte. Desculpa, pai. Que moça pode se interessar? Já sei, meu filho. Já sei, minha filha. Vocês querem dizer que moça vai se interessar por um velho gagá de 77 anos metido a andar de moto, metido a besta? Acho que nenhuma moça mesmo. Mas Ercília, que vocês ainda nem conhecem, também anda de moto, sim, mas não é nenhuma menina. Ela tem quase 60 anos e tem um neto de nome Bento, de 14 anos. Ela perdeu uma filha de 33 anos quando ela tinha 52. Ela é uma mulher espetacular, livre e independente. E ela quer curtir a vida dela ao lado da minha. Por quanto tempo? Não sei. Ela não sabe. Enquanto Deus permitir. Talvez vai durar uma semana. Ou quem sabe, uma vida inteira. Que, aliás, também não seria tanto tempo assim, no nosso caso, né? Mas pelo menos eu tenho uma boa notícia para vocês. Meus filhos, eu agora vou mandar colocar redes aqui no apartamento de novo. Uai, resolveu, é? Vou colocar redes no apartamento porque agora com uma avó dentro de casa, é muito provável que meus netos queiram passar mais tempo aqui com o avô. Sem contar que eu quero receber o Bento, que acabou de completar 14 anos. É isso. Amo vocês dois, meus filhos. Mas a minha vida, aos 77 anos, eu ainda decido. Eles me olharam e depois se olharam entre eles. Pareciam até rir. E eu fui para a cozinha acabar de preparar o almoço. Eu acabar de preparar o almoço. Porque eu esperava a Ercília e o neto que viriam almoçar conosco. Assim, vivemos felizes. Durante a pandemia, sem a Ercília, que eu chamo hoje de um amor da minha vida, olha, nem sei o que teria sido de mim. Ficamos um curtindo o outro. E a pandemia, no nosso caso, até foi positiva, porque a gente pôde se descobrir e se conhecer melhor. Vamos ficar juntos, eu e ela, até que Deus permita. Essa era a história que eu tinha para contar. Eu sei que é uma história longa, mas se a história é boa, ela tem que ser longa. Comente, manda para cá o teu comentário. E queria fazer um pedido a mais. Que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. É um gesto simples para você, mas de tanta importância para o canal. Vou ficar aguardando.